Meus amados, que Deus, nosso Senhor, nos provenha de coragem para conseguirmos atravessar essa grande luta, batalha que as igrejas vêm enfrentando nestes últimos dias. Esta época me faz lembrar da época de Mesaque, Sadraque e Abednego, 3 jovens levados cativos por Nabucodonosor por volta do ano 605 a.C. O rei editou um decreto que fazia com que todas as gentes deveriam se curvar diante da estátua do rei. E um certo dia, Nabucodonosor, já preparado todo o esquema, mandou que então desfilassem as pessoas diante da estátua. E ali assentado observava com grande prazer as pessoas se curvando diante da sua estátua feita à sua imagem e semelhança. Mas haviam 3 jovens, Mesaque, Sadraque e Abednego, que não se curvaria diante daquela estátua. Antes, de cabeça erguida, os 3 interpelaram o rei, dizendo haver só um Deus, um único Deus, e que não iriam se curvar diante daquela estátua. Aconselhado então o rei, mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o de costume, e ali, amarrando por completo cada um dos 3, os lançaram na fornalha. E passou então a observar o rei aquele movimento dentro da fornalha, e lá estavam 4 pessoas, sendo que haviam lançado 3 chamas. O rei então, seus serviçais, e lhes lança essa questão: como pode ser isso? Porque não lançaram apenas 3 dentro da fornalha e não vejo eu 4 pessoas? E após saírem da fornalha, Mesaque, Sadraque e Abednego, postando-se diante do rei, e o rei então anulou aquele decreto, editando um novo decreto, que a partir daquele dia todos deveriam cultuar ao Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Essa história coloca em xeque os crentes de hoje, crentes que deveriam, pela fé que tem em Deus, ter um procedimento um pouco mais ousado, um pouco mais corajoso que o de até então, porque estes tais, eles não têm coragem de enfrentar nenhuma batalha por Jesus Cristo, pela igreja, por sua família. Permitem assim que muitos sejam provados e levados à maneira que os governantes atuais
governadores e prefeitos editam seus decretos, pisando na Carta Magna do Brasil quanto aos direitos individuais e o de congregar e cultuar a Deus. Vejam o quanto hoje a nossa igreja está rendida e de joelho diante dos governadores e prefeitos e demais autoridades. Parecem saltar de alegria por atender aos decretos absurdos, imorais e anticonstitucionais. Custa-me crer que não há um sequer que se levante contra e prove que Deus é o Deus da Bíblia, que o nosso Deus ainda vive e ainda faz milagres para converter as ações e atitudes de governantes déspotas, projetos de ditadores neste país chamado Brasil. Eu me ponho a pensar o quanto a igreja está perdendo a oportunidade de merecer de Cristo o respeito e a consideração. Todos têm negado a Cristo até este momento. Fecharam suas igrejas e os membros, como ovelhas desgarradas, não têm pastor. Não têm pastor. Pastores que sequer falam um oi ou um alô para as suas ovelhas, que não ligam, que não visitam, parece ter prazer no distanciamento das ovelhas, porque agora estão sem carga, os ombros já cansados talvez se aliviam, enquanto as ovelhas estão lá fora, gemendo de frio, fome e sede. Agora é muito fácil jogar nos ombros dessa pandemia a responsabilidade, daquela responsabilidade que eram dos nossos pastores. Mas é mais fácil, mais confortável, mais tranquilo lançar a responsabilidade e culpa nessa pandemia. Nenhum pastor quer morrer por suas ovelhas, quer dar a vida por suas ovelhas. Bem disse Jesus que ele era o pastor verdadeiro, porque ele dava vida às suas ovelhas. Mas hoje, nenhum pastor dá a vida pelas ovelhas. Não levantam a voz para redarguir a estes governantes déspotas que deveriam respeitar antes cláusulas pétreas, imutáveis da nossa Constituição Federal, pois fazem o que bem querem, o que bem entendem. E isso é uma loucura. Isso é inadmissível. Isso deveriam de constar em livros de histórias avessas, mas não da história real. Mas é o que conta. É desta maneira que a nossa plebe cristã tem seguido sozinhos, tem seguido
anarquicamente só, sem ter um guia, sem ter quem os alimente e lhes tire a sede. Parecem desconhecer a história de Mesaque, Sadraque e Abednego. E assim, através deles, toda a nação de Israel pôde contar com seus direitos e deveres individuais, através daquela atitude de aparente rebeldia, mas de santa coragem. Agiram em nome de Deus e Deus não os abandonou. Será que os nossos pastores não acreditam em Deus? Não crê que Jesus virá em socorro àquele que se levantar para bradar contra ditaduras como esta que está sendo imposta no nosso país? Será? Fica aí a pergunta para você responder, pastor. Que Deus seja louvado, que Deus seja conosco.